Olá, Paula. Eu venho aqui te desejar do fundo do meu coração um feliz aniversário. Desejo muitas coisas positivas na sua vida e que todos os seus sonhos se realizem. Eu sou muito grata a você por todas as mudanças significativas. Queria compartilhar um pouco com você, né, de como foi te conhecer, como foi pra mim. Eu lembro da primeira vez que eu te vi, quando eu fui fazer toda a conversa pra saber como era o curso. Eu era cheia de bloqueios, de resistência. E quando eu subi lá em cima, você tava fazendo uma roda online sobre a criança interior. E quando você me viu, assim, você deu um sorrisão, me cumprimentou. E aí, por estar em videoaula, não conseguiu me dar muita atenção e eu entendi. E aí depois você me mandou mensagem no privado, dizendo: nossa, você tem uma energia super feminina, e conversou comigo. E aí eu parei pra olhar, você falando que eu tinha uma energia feminina. Aí eu falei: caramba, uma mulher tão linda dessas, incrível, falando que eu tenho uma energia feminina. E era o momento que eu tava me descobrindo mais sobre a minha transexualidade. A minha família, parente, eles não eram muito a favor da minha transição. As pessoas que eu mais precisava que me apoiasse, as mulheres que eu precisava que me apoiasse nesse momento, eram as mulheres que diziam que eu tinha que voltar a ser homem, que essa vida de travesti, transexual não era pra mim. E aí quando eu vi uma mulher de fora falando que eu tinha uma energia feminina, foi muito forte pra mim, porque eu não esperava ver isso de alguém, ainda mais uma mulher maravilhosa com tanta história. Quando eu comecei a te conhecer mais, eu comecei a entender mais sobre o mundo, porque a minha única preocupação era em satisfazer homens. E quando eu entrei no curso, eu comecei a observar que quem era a melhor pessoa do mundo para satisfazer não a mim mesma. Então eu comecei a acreditar mais em mim e olhar mais pra mim, pro meu amor, pra minha pessoa. E eu vejo, Paula, que você é um portal de luz. Você guiou tantas pessoas pra olhar pra si mesma e mostrou por que satisfazer o homem. Era só isso que eu entendia da minha vida, que eu deveria dar o meu máximo, porque talvez eu ganharia dinheiro satisfazendo homens. Eu sou muito grata por todas as vezes você ter me feito convite para participar de rodas. Mesmo eu não tendo dinheiro na época, você falava: pode vir, Fer, você é bem-vinda. Então foi aí que eu comecei a olhar pra mim, sabe? E você é tão inspiradora, Paula. Inspiradora porque você faz com que as mulheres olhem pra si mesmas e esqueçam do mundo lá fora. E às vezes a gente fica tão preocupada em agradar as pessoas. Você ensinou, mostrou como é ser mulher, como é sentir a energia feminina, como é aceitar essa dualidade, o masculino e o feminino. E uma das coisas que eu não queria aceitar depois da minha transição era a minha energia masculina, porque eu tinha ódio, eu tinha raiva. Eu não queria aceitar parecer com um homem. E quando eu me aproximei de você, que eu te conheci, Paula, eu me senti assim, sabe, uma menininha bem pequenininha, sabe, uma menininha perdida. Eu me senti uma menininha perdida, e aí você veio com uma mão tão amorosa e me acolheu. E eu jamais imaginava que eu seria tão aceita, tão recebida. E eu senti que era um espaço muito inclusivo, que era um lugar pra mim. Eu vejo que a minha vida foi salva. Eu só tenho gratidão. Eu tenho gratidão no fundo do meu coração, Paula. Um pouco antes de eu conhecer vocês, eu ia voltar pras ruas. Eu ia voltar pras ruas pra me prostituir, porque eu entendia que ali era o meu lugar.
Eu entendia que a rua ia me acolher porque eu era muito aceita, que as pessoas me aceitavam. E os momentos que eu estive na rua não foram fáceis. Foram momentos muito dolorosos, que eu tive que ser o pior de mim para me defender, para continuar viva. Foi onde eu passei frio, e as pessoas não podiam me abraçar. Foi onde eu passei fome. Eu tinha que pagar no outro dia a cafetina, e o que eles davam era um café da manhã. Então, no momento, eu olhava aquilo tudo muito certo. Eu vou trabalhar e se nada der certo eu faço o dinheiro da cafetina. Na época era tão pouco, sabe? Era R$ 50 uma diária. E às vezes eu tinha que ficar na rua a noite toda, a madrugada toda, para fazer R$ 50 para pagar a cafetina no outro dia. E às vezes no outro dia eu acordava sem nada, sem dinheiro para comer. E aí quando eu tive esse conhecimento de amor, de toque, de consciência, eu comecei a olhar que aquele lá não era o meu lugar. Que um lugar onde eu precisava lutar para sobreviver, resistir, não era o meu lugar. E que o meu lugar era uma casa onde as pessoas iriam me acolher com muito amor, sem julgamento. E o Léo foi muito fundamental também nisso, de ensinar a responder quem sou eu. Então, a partir do momento que eu vi quem era eu não deixaria mais ninguém dizer o que quisesse. Ninguém mais tinha o poder de falar o que eu seria ou o que eu era, porque eu mesma sabia da minha luta, da minha existência. Eu comecei a me sentir tão valorizada, sabe? Por vocês. Quando o Léo me disse que eu viajaria para São Paulo para fazer um curso de inteligência emocional, eu olhei para trás, tudo que eu tinha passado, e eu fiquei tão grata, sabe? Por tudo que estava acontecendo na minha vida, por olhar e falar, caramba, eu não preciso voltar pra rua. Eu não preciso me humilhar por trocado. E eu sou reconhecida pelo meu esforço, pelo meu trabalho, por ser quem eu sou. Eu senti que eu tava em casa. E quando eu recebi a notícia eu chorei tanto, mas tanto. E a viagem com vocês foi incrível. Eu poder olhar pra mim mesma e saber que eu era capaz de muita coisa. Eu me senti muito valorizada. E vi que meu lugar era ali. E eu sou muito grata a vocês por tudo. Paula, você é um canal de luz. E vejo que a minha vida tem mudado bastante. Porque a minha mente, o meu coração mudou. O meu coração começou a entender que eu sou merecedora. Eu sou muito grata por tudo, Paula. Do fundo do meu coração, pela ajuda à minha transformação, a eu me entender como ser humano, a entender do meu lugar, o quanto eu sou merecedora. E quem diria, né? Tinha dito que a minha estimativa de vida por mulher trans era de 30 anos, que era o que as pessoas diziam pra mim na rua, e eu viveria até os 30. E na primeira roda, na primeira capacitação, eu olhei e falei, cara, eu mereço viver mais. A minha vida vai ser muito longa, eu posso viver. Foi um momento de renascimento pra mim. Olhar e falar, eu posso viver, eu vou viver. E daqui pra frente vai ser tudo incrível. Paula, você é responsável por tudo isso. Eu agradeço a você de coração. Um beijo, que seja um aniversário incrível, um ciclo repleto de realizações. Você merece tudo o que há de melhor nesse mundo. Só gratidão. Você inspira pessoas. Eu espero, Paula, que você receba esse presente com muito carinho. Foi feito com muito amor pela sua equipe,
por pessoas que te admiram e te amam muito. Um beijo.